Olá, tudo bem? Aqui é a Dani Kreisel e hoje eu vim mostrar para vocês um print cut utilizando o programa da iCraft. Vamos lá? Então, olha só, eu acho bem mais fácil deixar dessa maneira. Então, eu abri aqui a pasta onde eu deixei salvo as minhas imagens, né? As imagens que eu gostaria de cortar. E é bem tranquilo para a gente jogar para dentro do programa. É só clicar, segurar a imagem e arrastar para dentro do programa. Assim é mais fácil, é mais rápido do que às vezes caindo lá em arquivo, abrir, procurando a imagem e abrindo uma por uma, tá? Então é bem mais tranquilo. Pronto, vou deixar essas duas imagens aqui do lado. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu aqui vou imprimir, né? Então, eu vou imprimir numa impressora A4, então já vou deixar a minha página o tamanho do A4, porque fica mais fácil de eu visualizar, tá? E aqui a unidade padrão eu vou deixar em centímetros, porque também fica mais fácil da gente ver o tamanho, a proporção aqui do arquivo que a gente vai cortar, tá certo? Então, vou jogar aqui, ó, a primeira imagem. Uma coisa muito importante de a gente fazer é o seguinte, a imagem, quando a gente for rastrear, né, aqui eu vou deixar ela com uma bordinha branca, que é aquela sangria, né, a bordinha branca para na hora de fazer aí o print cut, né, na hora de cortar. E então, se eu fizer o rastreio e a linha de corte agora desse tamanho, quando eu diminuir essa imagem, a distância entre a minha imagem e a linha de corte vai dar diferença, certo? O que eu vou fazer? Então, eu já deixo a minha imagem no tamanho desejado, tá certo? Aí, então, eu vou fazer o rastreio. Toda e qualquer imagem que a gente joga aqui dentro, mesmo ela sendo transparente, quando eu coloco aqui em visualizar, eu não tenho nada, eu não tenho linha de corte, tá? Por isso que a gente precisa rastrear e depois fazer aquela bordinha, né? Aí você pode escolher se você quer que corte rente ao seu desenho ou se você quer que faça ali uma bordinha, tá? Que é o chamado sangria que a gente faz. Seleciona a imagem, rastrear. E aqui eu tenho 3 formas de rastrear a minha imagem, porém eu só quero rastrear a linha de fora, né? Então eu quero cortar o contorno dessa minha imagem. Vou deixar aqui no monocromo e nós vamos subir o contraste. Tá vendo que o contraste ele tá aqui, ó, em 127. Então eu vou aumentar até que toda a minha imagem ou toda a volta dela fique esverdeada, tá? Se eu chegar aqui, ó, no 255, até aquele meu contorno, né, que sempre tem na imagem, mesmo ele sendo transparente, quando a gente seleciona, ele mostra aqui um contorno, ele pega. Então, eu vou diminuir um pouquinho, clico aqui em OK. Tá, então, ele já fez o rastreio dessa imagem, tá certo? Como eu não vou cortar por partes, eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá vendo? Então, como eu não vou cortar por partes, enfim, eu quero a imagem somente o contorno. Nessa imagem aqui, eu vou selecionar, clicar com o direito do mouse e clico aqui em aparência e adicionar camada de sombra, tá certo? Então, aqui, ó, ele já fez uma camada, tá? Porém, essa camada, ela está cinza. Você pode deixar essa camada colorida também, que fica bem bacana. É só escolher aqui algo que vai ficar bem bacana com, né, a cor que vai combinar aí com o seu projeto, tá certo? Mas eu não quero, eu quero deixar ela branca. Então, eu vou deixar aqui, ó, apenas contorno. E aqui eu vou deixar sempre no mesmo valor, eu vou deixar 0,2, que eu quero ali 2 milímetros de distância entre a minha imagem e a linha de corte, tá? Clico aqui em OK. Essa imagem de cima aqui, que é a primeira imagem que nós rastreamos, nós podemos deletar e olha só o que sobrou. Como a minha imagem ela tem branco, o branco é mais difícil de pegar ali no rastreio, ele ficou aqui alguns pontinhos.
Se eu deixar desse jeito, ela vai cortar tudo isso. Então, nós vamos selecionar a imagem, clica com o direito e nós vamos aqui, ó, em romper, tá? Então, é como se eu tivesse desagrupado, ó, tá vendo? Vou deixar a linha aqui, ó, em cima do meu contorno. E esse resto aqui, nós vamos deletar. Pronto. Vou tirar um pouquinho o zoom para pegar a outra imagem. Essa aqui eu vou deixar de lado. E vou pegar essa outra. Lembrando que eu preciso já deixar no tamanho que eu desejo, tá? Vou dar um zoom pra gente trabalhar melhor. Deixei ela selecionada, olha só, ela está selecionada. Clico em rastrear. E aqui também, olha, eu vou deixar no 254, tá? O mesmo do outro. Se eu subir um pontinho a mais, fica aqui a imagem verde, certo? Então, vou diminuir, clico aqui em OK. E ele já fez, olha só. Agora, aqui, nós vamos clicar com o direito do mouse, aparência e adicionar camada de sombra, do mesmo jeito que nós fizemos o outro. Vou deixar 0.2, a cor eu não quero, então nós vamos deixar apenas contorno e clico aqui em OK. Essa primeira imagem que nós rastreamos, a gente pode deletar. Ficou também alguns pedacinhos, ó, por quê? Porque aqui a minha imagem é transparente. Tem alguns lugares que ela não tem preenchimento, tá? Então, nós vamos clicar com o direito do mouse, seleciona, clica com o direito do mouse e romper. Esse a gente leva para lá. E o restante aqui a gente deleta. Agora, a gente vai deixar bem centralizado. Pronto. Vou deixar mais junto essas imagens, tá? Agora, a minha imagem tá pronta. Aqui você pode colocar várias outras imagens, né? Eu não vou fazer aqui porque vai ser sempre a mesma coisa. Rastrear, fazer a linha de corte, enfim. Então, o processo é o mesmo, tá? Você só vai preenchendo toda a sua página. Agora, nós vamos colocar marcas de registro. Então, eu vou vir aqui, ó, e clicar em marcas de registro, tá certo? Não apareceu nada aqui, por quê? Porque eu preciso selecionar a minha imagem. Então, quando eu seleciono a minha imagem, olha só, ele dá a marca de registro. Porém, ele deu somente um objeto, mas nós queremos todos, certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar aqui somente a minha linha de contorno. Ah, mas como que eu sei quando selecionou a linha de contorno ou quando não selecionou a linha de contorno? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Quando eu vou chegando perto da minha imagem, tá vendo que ele fez uma linha em volta? Essa é a linha da imagem. Então, se eu clicar aqui, eu vou selecionar a minha imagem, tá? Então, quando eu vou me aproximando um pouquinho mais próximo da linha, olha só, ele já trocou. Então, ele ficou mais forte aquela linha preta, que é a minha linha de corte, tá? Então, eu vou clicar para selecionar, aperto o Shift e vou selecionar a outra linha. Certo? Selecionei aqui as duas linhas. Eu vou agrupar para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Agrupei somente as linhas. Agora, aqui é um detalhezinho que a gente precisa ficar atento, tá? Essa é uma linha que ela tem cor. Então, se eu deixar imprimir desse jeito, ele vai cortar em cima assim, mas pode ser que fique ali, às vezes, um pedacinho da linha preta, né? Pode acontecer. Então, para que não corra o risco de aparecer essa linha preta, que eu quero ela somente como corte, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na paleta de cores, aonde está escrito traço, cor, nós vamos clicar aqui e eu vou selecionar a linha branca. Porque o branco no meu papel branco não vai aparecer, certo? Né?
Aí, então, aqui na largura, olha, tá vendo? Ele tá com 1 de espessura. Eu vou deixar 0,01 e aperto Enter. Eu não enxergo, né? Eu não consigo enxergar aqui a linha de corte. Porém, quando eu passo o mouse, eu visualizo a linha de corte. Se eu colocar aqui no preview, olha só, eu também consigo enxergar a linha de corte, tá? Né? Ela está ali, porém eu deixei ela branca para que ela não aparecesse na minha impressão, tá certo? Aqui, se você for fazer a página, preencher a página por completo, é só você preencher, fazer a mesma coisa, seleciona todas as linhas de corte, coloca lá branco, deixa ela bem fininha, tá? Pra gente poder continuar o nosso processo, tá certo? Então, eu vou deixar aqui, ó, as linhas de corte selecionadas. Nós vamos vir aqui em cortador. Ela não aparece aqui, mas não precisa ficar preocupado, porque lembra que eu já mostrei para vocês lá no preview que as linhas estão ali, ela só não está aparecendo porque elas estão na cor branca, tá? Aí, então, nós vamos vir aqui, ó, imprimir e cortar, e nós vamos colocar aqui imprimir, tá certo? Eu vou colocar imprimir. Aqui você vai selecionar a sua impressora, propriedades você vai deixar de acordo com a sua impressora, né? Você vai mexer aqui no papel, no tipo de papel que você está utilizando, na qualidade, enfim, é o tipo de impressão que você já está acostumado a fazer. Aqui eu vou deixar selecionado marcas de registro e vou clicar aqui em OK. Agora, então, depois que imprimiu, nós vamos colocar na máquina, tá? Vou mostrar para vocês como que faz. Então, a gente vai colocar lá a lâmina em cima da primeira marca de registro, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou aumentar a pressão. Aqui eu vou trabalhar com papel 180. A velocidade eu vou colocar na velocidade 30 e clico aqui em próximo. Feito isso, olha só, ele já pede pra gente posicionar o carrinho de modo que a lâmina fique na primeira marca de registro. Bom, olha só, aqui, tá? Eu posso colocar ela no meio sem problema nenhum, porque como nós vamos ajustar manual a lâmina, eu vou colocar a lâmina aqui nessa primeira marcação aqui, ó. Então, eu vou colocar a lâmina bem aqui nesse primeiro, tá certo? Então, nós vamos carregar a base na máquina. E agora, aqui nós vamos apertar essa seta do meio e ele vai aparecer aqui, ó, 4 setinhas, que é onde eu vou mexer o carrinho, tá? Então, eu vou mexer esse carrinho até que a lâmina fique em cima da primeira marca. Então, eu preciso deixar essa lâmina em cima ali da primeira marca. Olha só, ela vai ficar aqui. Tá vendo? Bem no meio. Depois disso, que nós já ajustamos lá a lâmina, você vai vir aqui nessa seta do meio e apertar, tá vendo? Então, ele volta para a tela inicial. E agora, então, e clico aqui em varredura e cortar. Que aí, então, ela vai fazer essa leitura e depois fazer o corte. Finalizou,
É só vir aqui e descarregar e está pronto. Olha só como cortou. Bem certinho.